40 anos de Igreja Universal do Reino de Deus. Muitas lembranças, né? E 38 anos de igreja que nós temos. E nós, quando chegamos na Igreja Universal, eu cheguei um pouquinho antes dela, ela já ia assim, vagamente, e é só para ver os demônios, né? Tem esse detalhezinho. Mas eu cheguei por causa de uma enfermidade que fez com que eu perdesse os movimentos da perna. Eu já era garoto, 15 anos, já gostava de jogar futebol e tal, ainda não era profissional, mas jogava futebol. E quando eu chegava no hospital, minha mãe levava para o hospital, chegava no hospital, eu ficava bem, andava normalmente. Depois, quando eu saía do hospital, voltava aquela fraqueza nas pernas, de maneiras que eu ficava só sentado, deitado, enfim. E a minha mãe me pediu para eu ir na Igreja Universal. Nós éramos todos espíritas e ela foi a primeira a aparecer na igreja, foi a primeira a frequentar a igreja. Eu cheguei lá, o Padre Miguel, na Rua Guaiacá 666. Chegando lá, eu tive uma experiência de cura assim surpreendente. Eu fui curado na hora. Não me lembro o nome do pastor, era um pastor auxiliar, numa quarta-feira, que era noite, quarta-feira era dia da saúde. E eu fui curado na hora. Na hora. Saí dali completamente curado, bem, e voltei a me alimentar, que não estava me alimentando direito. E voltei o outro dia. No sábado eu fui conversar, fui para um atendimento especial com De Paula, pastor De Paula, que era o pastor da igreja na época, e começamos a frequentar a igreja, começamos a participar. Mas eu jogava futebol, era profissional, nós já éramos casados, né? E eu joguei no Campo Grande, no Rio de Janeiro, joguei no Figueirense. O último lugar onde eu joguei foi Mato Grosso do Sul. E eu fazia reunião como obreiro, nós trabalhávamos de obreiro, né? Nós éramos obreiros e aquela coisa mexia comigo. Eu, quando estava, por exemplo, jogando futebol, o estádio podia estar cheio, vazio, mais ou menos, e eu estava naquele clima, naquela adrenalina do futebol, naquela fonte de emoção que é o futebol, que é um jogo de futebol, e ali eu me sentia um peixe fora d'água. Mesmo ali, eu me sentia assim, essa expressão, peixe fora d'água. Quando eu chegava na igreja e que fazia uma reunião com pouquinhas pessoas, com 20, 30 pessoas, a qual o pastor me dava na época para fazer, eu me sentia um peixe dentro d'água, né? Eu chegava a comentar, né? A gente tinha essa visão, até que chegou o momento de eu receber um convite do pastor meu, e eu aceitei esse convite de abandonar tudo, largar minha carreira. Lembra que eu cheguei perto de você e falei assim, amor, eu vou largar o futebol. E você falou 4 vezes, né? É isso mesmo, não foi? Foi. É isso mesmo que você quer? Né? Por 4 vezes, né? Porque era uma renúncia, né? Uma renúncia não só para você, mas para mim também, né? Porque eu era a esposa do jogador, né? E na ocasião, você estava indo para o São Paulo, então nós íamos ter muito mais do que nós tínhamos, né? E era uma vida. Então, nós renunciamos por amor ao Senhor Jesus. Ela me perguntou, pelo chamado. A Deise me perguntou 4 vezes. É isso mesmo que você quer? Eu falei, é isso mesmo que eu quero. O que a Igreja Universal representa para mim? Então, é como eu penso, a Igreja Universal é minha casa, né?
É a nossa casa, é a nossa cama, o nosso sofá. A Igreja Universal é o nosso aconchego, a Igreja Universal é o nosso travesseiro, a nossa coberta. Nosso pai, nossa mãe. A Igreja Universal é o nosso pai, nossa mãe, nosso irmão, nossa família. A gente vive, mora, a gente vive abaixo do Senhor Jesus, abaixo do Espírito Santo, a gente respira a Igreja Universal. A Igreja Universal, quando eu cheguei nela, eu tinha 15 anos de idade, era um adolescente. Então ela me fez homem, ela me fez pai, aliás, me fez homem, me fez marido, me fez um melhor filho, me fez um melhor pai. A Igreja Universal, ela fez tudo isso e muito mais, e continua fazendo até os dias de hoje. Tudo que eu aprendi na vida, como caráter, disciplina, nós aprendemos na Igreja Universal. Através do Espírito Santo, né? Nós aprendemos todas essas coisas. Temos aprendido também, porque a gente agora... passando o tempo, hoje nós estamos maduros. Então, a maturidade chegou, mas a Igreja Universal é tão abrangente que você vai dividindo em fases. Primeiro foi como adolescente, eu aprendi, como homem aprendi, né? Enfim, hoje nós somos maduros, mas nós estamos aprendendo ainda. A mensagem que eu tenho para você que assiste a gente, que está acompanhando a gente, é que não tem outro caminho. Hoje a gente está com uma certa idade, nós somos maduros, já vivemos muita coisa. Na Igreja Universal, nós já vivemos momentos muito difíceis. Muito difíceis. Muitos desertos. Né? Muitos desertos, muitas perseguições, situações tão muitos difíceis. Conflitos, né? Essas coisas que eles passam, né? Os conflitos, as situações difíceis, os desertos, né? E nós estamos aqui. Exatamente. E vivemos situações da igreja em si, das perseguições externas da igreja. Nós vivemos situações que achávamos que não ia ter jeito, que a igreja ia acabar, que a igreja ia sucumbir. Mas o Espírito Santo nos mostrou que tudo aquilo era importante para que nós pudéssemos hoje estar passando essa experiência. Então, não tem outro caminho. O caminho é o Senhor Jesus. A Igreja Universal, eu creio que é a última porta. A última porta, a última oportunidade para que você possa ter uma experiência com Deus, para você ter um encontro real com Deus. A gente conhece a essência da igreja, a gente conhece a postura da igreja e vemos que o Senhor Jesus é o caminho. E pelo que eu vejo, pelo que eu percebo, pelo que eu observo nesses 38 anos, a Igreja Universal é a última porta. É a última porta, ou melhor, desculpa, a última oportunidade que está sendo dada ao mundo para que você venha ter um encontro com Deus.